Maestro, bem-vindo, nunca mais. Tinhas que vir logo no último programa, né? O melhor guardamos sempre para o fim. E também estava a vir a pé. Já vês, eu vivo lá naquele lado da Via Expressa e tive que vir a pé até aqui, de fato. Oh, mas então, cruzaste com zero, né? Vocês é que andam de fato e andam a pé. Eu vi ela passar por aí, só que os caminhos eram diferentes. Eu vim gravar e ele ia passar em gravatar. Ah, ok. Olha, hoje... Ele ia passar a gravar. Para gravar. Passa a gravar a sua situação. Hoje é portanto, é o último episódio do ano e não me apetecia falar sobre as notícias da semana. Apetecia-me fazer um apanhado geral do ano. O que é que tu achas? Bem, então por isso é que dispensaste os camaradas. Não... Bem, podemos fazer uma retrospectiva daquilo que foi o ano 2019, porque eu também já desconfio que o ano 2019 não foi ano 2019, como muita coisa que houve, depois não houve, muita coisa que é, depois não era mais. Podemos chegar agora e até dizerem que o ano, afinal, só está a começar, né? Está a começar, né? 2018, vamos entrar para 2019, depois de fazer 2019, vamos dizer que pronto. Só para lembrares que, não sei se já estou a entrar nas notícias, que tinha uma biblioteca que já estava a funcionar no discurso, mas na vida real, mediateca, na vida real não estava. Pois, cenas assim. É precisamente por causa dessa aparentemente mas afinal não é, que eu não queria discutir as notícias dessa semana, até podemos passar por elas, mas podíamos até, inclusivamente, começar por falar já de uma coisa que eu acho extremamente interessante, que foi o comunicado do Nice Zulu, que saiu esses dias. A propósito de estarem a barrar o lançamento do novo álbum. Disco. Eu estava a ver a matéria, mas não acabei de ler. Okay. Recebi agora via WhatsApp por um amigo e pronto. Um amigo ou um jornalista? Porque os jornalistas agora também estão no WhatsApp, né? Não, mas acredito que todo mundo que usa essa plataforma do WhatsApp jornalista. É um repórter aí em dia. E não acabei de ler. Na verdade, o que é que ele diz? Qual é o problema? Porque essa cena de barreira só no tempo da portaria. Agora não sei como é que... Olha, é engraçado porque nós tivemos acesso a alguma informação que dá conta de que o Nice Zulu nem teve no Festival de Hip Hop, o Nice Zulu e o BC nesse caso. Aconteceu o Festival de Hip Hop esta semana e em condições normais, hip hop, né, rap, não sei, os rappers que me perdoem ou não, mandem-me bitites, vocês é que sabem. Mas assim, tipo, músicas que este ano de facto mexeram com o público, e quanto mais não seja o público, aqui estamos a falar de uma forma abrangente a nível social, foram as músicas do BC e do Nice Zulu, né? Perfeitamente. Que eu penso que eles não tiveram presentes no Festival de Hip Hop, também por força do que o Nice Zulu está a alegar, que é, portanto, estão a receber ameaças, inclusive ameaças de morte, a membros do grupo, precisamente por causa do lançamento do novo álbum. E o mais engraçado é que o MCK teve no Festival de Hip Hop, ou seja, nós chegamos ao ano de 2019 em que o MCK é ouvido, sei lá quê, Huawei, e o Nice Zulu é persona não grata. Hoje em dia, o Nice Zulu é persona não grata. Não podemos esquecer que o Nice Zulu já trabalhou no BPC. Se for preciso, isto vem de tanto tempo que o MPLA fez com que fatigassem o BPC só para poderem despedir o Nice Zulu. Tu já viste isso? E eles já imaginaram se o Nice Zulu fazer uma música a contar todas as estrofes do BPC? Todas as rimas do BPC. Ia ser... Pois, então tem que ponderar o miúdo, tem que deixar o miúdo trabalhar, fazer o seu trabalho. Já lhe tiraram do banco, agora ele está a fazer música. Está muito bom. Ou vocês gostam mesmo daquelas pessoas que estão sempre sentadas, ou que ele também levando o banco dos réus. Eu acho que é um bocado por aí. Tirando do banco BPC para o banco dos réus. Não, mas era interessante que houvesse aqui algum esclarecimento. Uma ponderabilidade. Algum esclarecimento, porque em princípio esse tempo de mentirem e de ameaçarem pela cultura nacional já tinha passado, tá vendo? Porque assim, o Nice Zulu canta algumas coisas e é proibido, mas não proíbem os gatunos de roubar. Ou seja, neste momento nós estamos num país, e a ser verdade o que o Nice Zulu acaba de sofrer, nós estamos num país em que quem roubou está tudo bem, mas quem fala de quem roubou está tudo mal. É assim, se calhar aqui o delito, o roubo acaba por ser mais legal do que a liberdade de expressão.
Eu, assim, de repente, fico um Então, bocado estou a nesta ver que dúvida. as pessoas não deixam as pessoas fazerem aquilo que sabem fazer, mas se for roubar, deixam. Se for para roubar, não está tudo roubar não há bem. Agora, problema, se né? falares Você de quem deveria ter roubou... roubado, então. Ou seja, isso faz lembrar, aqui há uns tempos, houve um people que dizia que eu era muito inconveniente nas minhas piadas. E eu perguntei, esse pessoal que disse que eu era inconveniente é marimbondo, né? E a pessoa que me disse, começou a rir e disse, não te preocupes, porque é assim, eu sou inconveniente para o marimbondo foi inconveniente para o país. Então, se o povo angolano aguenta os marimbondos, eu acho que o marimbondo pode aguentar uma ou duas piadas minhas. Agora, temos é que perceber e acabar por priorizar. A nossa prioridade é o angolano. E são as leis em condições normais, é a Constituição. Então, se na Constituição nada impede que o Nice Zulu faça o que está a fazer, eu acho que o Nice Zulu tem que fazer. E mais, caso impeça, há sempre trâmites legais para serem... metidos na mesa. Exatamente, não é para lhe ameaçarem, tá a ver? Mas é assim, o Nice Zulu também já disse que esse mambo é igual a nada, porque ele vai lançar o álbum No Matter What, e portanto, Nice Zulu, estamos contigo. Se está a acontecer alguma coisa, nós já temos conhecimento, até porque nós sabemos qual é o modus operandi desses macacos, e continuação de bom trabalho. E se eventualmente for um trabalho ilegal, eu sei, tu sabes que eventualmente alguém te levará às barras da justiça, que é onde deve ser tratado esse tipo de assunto e não propriamente dentro do estúdio, porque corta, não vais gravar mais, porque isto é assassinatos de caráter, assassinatos de cultura, mas nós já sabemos como é que a coisa funciona aqui. Isso tem muito a ver com aquilo que eu disse, porque o Nice Zulu saiu de casa ciente que vai gravar, chegou, já não vai gravar mais. E nós estamos a viver ciente que estamos em 2019, depois no fim vai passar, não é 2019, não era bem, ainda não começou, vai começar agora. Isso é 2018. Olha, nem é cedo nem é tarde. Lembro-me de uma das primeiras grandes notícias do país deste ano. Do suposto ano 2019. Do suposto Vamos ano, supor, né? que foi relativamente àquela ministra que tentou se matar. Portanto, isto é mesmo uma retrospectiva do ano, para nós percebermos o que é que nós andamos aqui a fazer, ao contrário do que andam a fazer os órgãos do Estado. Ou privados, mas que são mesmo órgãos de comunicação. Nós não. Tu já viste que em janeiro, é isso que eu ia te dizer agora, em janeiro foi dia 2, dia 3, dia 4, falou-se disso. E faz um ano e já ninguém se lembra, já ninguém pergunta se a ministra está viva, qual é o estado de saúde dela. O próprio Estado também não aparece para vir dar aqui uma satisfação às pessoas. Se a arma é legal, se a arma era legal, se era de quem, se compramos aonde, com que dinheiro. Se calhar essa altura já trocou com mota. Não é verdade, essa arma se calhar provavelmente já está em Viana. Essa arma agora você dispara, faz vrum, vrum. Onde é que temos que chamar o homem lá, o T-Shocker, para explicar se recebeu aquela arma daquele calibre, daquelas situações. E é isso que eu estou a ver. Aquilo me preocupou, porque para além dos nossos ministros não terem projetos, não é, que é para dar avanço aos seus ministérios. Vimos que há um ministro que também não tinha projeto, tinha só girafa, né? Ainda por cima não tem ponta mira, não tem boa mira, ministro. Calma aí. Nós temos que selecionar bem as pessoas. Calma aí, que agora que estás a falar deste ministro, é engraçado, porque a semana passada nós falamos aqui de uma notícia que dava conta que, portanto, havia a hipótese de vender energia elétrica ao Congo, e o ministro, que por acaso coincidentemente é o ministro das girafas, atenção, o ministro não tem girafas, mas foi o ministro que desmentiu que tinha girafas. Esse caso não tem nada a ver com aquele caso do Fala Angola, né? Do Fala Angola, acho que não é possível. Lembras do Cota também? Acabaram as gravações e o Madia estava a fazer o bis logo assim. Lembras deste ano? O Fala Angola não, desculpa, foi o Nalente. O Nalente foi fazer um trabalho sobre água ou sobre luz? Sobre água. E o Madia, que estava a fazer o bis das girafas, lembras-te desse cenário, né? Não, estou a ver. Eu agora estava aqui a fazer confusão, porque é para bandido e meio, né? Portanto, vale tudo já. E, portanto, esse ministro acabou de desmentir, dizendo que a hipótese de Angola vir a exportar energia é completamente falsa. Portanto, o que faz sentido, porque se nós não temos a energia aqui, como é que temos capacidade para ter energia lá fora? Nós temos, mas aí a conversa é outra, né? Sim, porque nós a Namíbia que o diga. Pois, é onde eu ia me apegar. Mas é a Namíbia que trata, não somos nós. Capítulos dessa natureza, mas na Namíbia refere-se à energia mesmo, à própria água, porque
tem a situação da seca, mas na Namíbia tem água. E dizem que a água da Namíbia também é tirada do Cunene. São coisas assim. Esses camaradas devem ter passado na escola do David Copperfield, porque eles fazem umas magias. Né? Isso tudo é magia, isso é magia. Isso é magia que eles têm feito. Então acredito que estamos num círculo de espetáculos, numa sala de espetáculos. Né? Onde daqui a pouco vão dar assim, pum! Não era 2019, era 2010. E depois, já agora, outra questão, outra situação. E essa retrospectiva está-me fazendo um monte de confusão, é muita cena para lembrar, não sei se vamos conseguir lembrar tudo num curto espaço de tempo, porque, desculpa cortar o teu raciocínio, mas já cortando, isso de TAF não era isso, também já era isso, porque depois me fez lembrar que a FAF, afinal, também ainda não era a FAF. Esses anos todos, esses anos todos a FAF, nós tratávamos com respeito uma coisa que era ilegal. Que era ilegal. Ilegal. Porque aqui nós gostamos das coisas que são ilegais. E eu fiquei assim a refletir, eu disse, se calhar, como a FAF não era legal, nós legalizamos a FAF, vamos legalizar o CAN em 2010 e vamos legalizar o Angola Mali. Aquele jogo, se calhar, foi ilegal, saiu 4-4. Só que eu fiquei com receio de ilegalizar aquele jogo, porque na eventualidade nós legalizamos aquele jogo, que é ilegal, o 4-4, Angola Mali 4-4 sai empate. E se nós metemos os traços nos T's, não vamos fazer os traços nos I e os pontos nos T's, que é assim que anda, né? Aqui vamos legalizar aquela partida, o que é que vai dar? Corremos o risco de dar 5-4 a favor do Mali. Então é melhor deixarmos essa parte. Né? Se calhar o Mali ganhou, né? Opa, eu não sei, eu sei que este ano faz-me lembrar também que deve ter sido no final do ano passado quando o Rafael Marques foi recebido pelo Presidente. Sim. Né? Ainda foi este ano. Foi este ano. Sim. Portanto, o Rafael Marques foi recebido pelo Presidente numa segunda tentativa, porque na primeira lhe barraram, tinham lá o Zeca na presidência. É o ano das barras também. Exatamente. E lembrar que, a partir desse momento, ou se calhar um pouco antes, o Rafael Marques acabou por se tornar o assessor privilegiado do Presidente. Né? Portanto, tudo o que acontece no país, o Presidente primeiro fica a saber pelo Rafael Marques, que é uma coisa que também não acontecia nos anos... Estamos a soluçar muito. Ou ela não entra, depois não vai ser o viver, não sou mais esperado. Exatamente. É tipo Jesus, né? É Cristo. Algumas bandas acreditavam que era Cristo, depois é Satanás. E ficou assim. Não, isso porque o Rafael Marques protagonizou algumas das maiores notícias do país durante o ano. Coincidentemente, quando ele levanta a questão do bairro dos dos ministérios, que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa, exatamente. E agora, após tantos anos, pela primeira vez, o Rafael Marques foi entrevistado pela TPA. Quanto tempo? 38 não. Olha, não sei se alguma vez, sei que foram muitos anos, mas muitos anos mesmo. O Rafael foi entrevistado pela TPA. Se calhar a TPA não lhe entrevistava porque ele não sabe se expressar e preferia entrevistar o Cangamba. Talvez também seja... Sabe, uma pessoa que tem uma mensagem para transmitir. A questão aqui também é uma questão de mensagem, sabem né? falar. É que assim, agora assim, de repente... Sem esquecer a vertente daquilo que eu disse, que o país tem muitos problemas, precisamos respeitar o especialista. Não entrevistavam o Rafael Marques porque tinham Canguimba Ananás para entrevistar. Por acaso agora então só estamos à espera de ver provavelmente o Rafael Marques ir fazer os cumprimentos de fim de ano, né? Sim, vamos aguardar. Aliás, este ano como é que vai ser os cumprimentos de fim de ano? Com IVA? Ou sem IVA? A questão do IVA. IVA já vai mais bem próximo para aqui, né? Eu acho que sim. Não, o IVA nos atiraram no princípio do ano, mas só entrou em vigor recentemente. Ok, o IVA, porque na altura estava no projeto, porque depois o IVA também houve um soluço, porque o IVA estava para meados de junho, se bem me lembro, depois, não, agora já não. Novembro, setembro, depois passou para 1 de outubro, quer dizer, eu até tenho dúvida desse ano, se é mesmo esse ano voltar. Se não tenho dúvida que eu estou aqui sentado contigo. Se calhar não estamos. Se calhar não estamos. Se calhar eu sou a Renata. Também esse não é o sopa. Se calhar eu sou a Renata e tu és o Ladilson. Pode ser. Ou então, não consigo perceber. Foi de muito soluço esse ano. Sem esquecer, lembras do soluço do novo aeroporto, que afinal não era novo aeroporto, que depois estava errado e depois tinham que corrigir. Também houve esse ano. Exatamente, também foi o redesenhar. Redesenhar. Não, o mais engraçado é que também foi este ano que resolvemos redesenhar o aeroporto no mesmo ano em que o arquiteto da Paz resolveu ir embora. O arquiteto da Paz foi este ano ou foi o ano passado? O arquiteto... Já fez um ano. Já fez um ano desde que o Cedu basou.
Não sei, Bazói não levou o povo que estava com ele durante um tempo. O povo está contigo. Mesmo a Tizé saiu agora, nesta altura, né? Ela saiu... Quem é a Tizé? Pois não podíamos fazer essa Não podia ser sem a Tizé. A Tizé, eu penso que ela também vai nesta altura do ano, passar as férias, né? As festas. E até hoje estamos à espera. Mas ela está sempre em festa. Isso é um visto de um ano, isso é um visto vitalício, né? Vitalício, ela está sempre em festa, está sempre em festa. O que ela mais sabe fazer é festa e áudio, né? Áudio. Sim, porque senão... E eu vi umas fotografias do T-Club a fazer no Natal, mas ela não estava. Não, porque é por wireless, o T-Club não parou. Né? Não, eu acho que das coisas boas que aconteceram eu ia dizer instituições, nas empresas da Tizé, da Isabel, é que elas não precisam de estar presentes para aquilo funcionar. Que é o mesmo que acontece com o MPLA. O Zedu não precisa estar lá para aquilo funcionar mal. Porque o Zedu saiu e aquilo continua a funcionar. Pois, lá está. Porque aquilo também vai acabar, porque aquilo é a dinâmica que nós já falamos dos grupos. Você repara, o Preto Show saiu, o grupo acabou. O Zedu saiu, provavelmente o MPLA já acabou. Nós só estamos mesmo. Eu acho que no final de tudo. O MPLA encontrou uma oposição forte, chama-se J-Lo. Não, por acaso, agora sim. Singular para fazer oposição ao maior partido do Agora pensando bem, de de facto faz algum sentido nós pensarmos que aliás, não é uma questão de pensar, nem é provocar, mas se nós formos sérios, o MPLA de facto já acabou. O MPLA já acabou, né? Quer dizer... Eu tenho a impressão que nunca começou. Não, o MPLA começou. Agora, podemos vir a descobrir que era ilegal esse tempo todo também, né? Mas aí a conversa é outra. Vamos lá ver. Aí a conversa é outra. Agora, que de facto com a saída do Zedu, deu-se de facto uma perda, deu-se uma perda irreparável, enorme. É assim que se diz, né? Quando Irreparável. Porque acabou, ele não morreu, né? Já não há maratonas. Não, já, olha, por acaso, assim, se nós pensarmos, nós enquanto povo, como é que o MPLA nos chegava? Era de facto a partir das maratonas. E essa era a altura boa, o MPLA fazer sentir o seu nome. O Ladilson não está. Ladilson, a cerveja, Tiago, não sei, mas a cerveja parece que está 300 kwanzas. Subiu. 300 kwanzas, há zonas que está 250, há zonas que está 200. Essa era a altura do MPLA fazer sentir o seu nome. 100 para todo mundo. Ou 300. 300, 1100. Para tu ver. Acabou. Por acaso, faz sentido no Natal. Não, mas agora que tu falas nisso, é mesmo muito provável que o MPLA, tal como nós conhecemos, acabou mesmo. Porque assim, antigamente, membros do MPLA nem iam à justiça. Não iam. Ou entram e saem, mas já entram. Já há uma melhoria. Há qualquer coisa aqui que faz diferença. Outra hora os membros do MPLA e os marimbondos, assim chegado ao chefe, outra hora olhavam para o tribunal, abriam a porta e diziam: vocês todos são miúdos. Vocês todos são miúdos. Agora não. Agora estão a sentar. Agora até estão a matar no tribunal. O tribunal está a subir. Se calhar o MPLA acabou aí para só ser tribunal. Achas? Sim, se calhar o tribunal é o membro do... É um membro do Bureau Político, né? Agora o Bureau Político, se calhar é o Tribunal Supremo. Ok. Sim, então todos estão aí para lá para trabalhar, para conseguir uma vaga. Se tu reparares, a semana passada ou esta semana o Zeno estava lá e disse que é desempregado. Se calhar lá vão lá arranjar um emprego. Um emprego. Quase todos do MPLA estão aí para lá. Olha, nem é cedo nem é tarde. Não estás interessado em levar lá o teu currículo, alguma coisa? Nem vamos ainda falar do Zeno. Vamos falar de um ano em que ficou também marcado por muitos deputados do MPLA terem acedido às barras do tribunal. Ou melhor, muitos deputados do MPLA que estão a tentar usar as imunidades de deputados para não irem para a cadeia. O que está a acontecer é que dão uma pouca credibilidade ao MPLA, que já é pouco credível. É só olharmos para os 40 anos. E então é tipo, nós do MPLA que roubamos o país, defendemos que vamos manter-nos no MPLA e como a Assembleia não vai decidir para nós sairmos, somos todos coniventes. No final do dia, todos nós roubamos no MPLA, ao MPLA, porque o MPLA é o povo. E o povo é o MPLA, não é verdade? Pronto, e agora sim, podemos de facto vir também abordar aqui a situação do Zeno. O Zeno, porque nós só falamos do Zeno
O Zeno, quando ele recebe o primeiro choque, foi num trio de ataque. Foi o Zeno, foi o Robertinho e foi o Augusto Tomás. E o Augusto Tomás foi um trio de ataque, Pois, exatamente. o Augusto Tomás. Mas só o Robertinho é que foi por causa de drogas, não é? Sim, só o Robertinho que foi por causa de Mas depois a Tizé veio com uma conversa qualquer. Parecia não cheguei a ouvir, não sabia. O Zeno também andava aí, né? Eu não percebi como é que ela encaixa essa informação no seio da malta. Que é tipo, ela vem defender que o Zeno... Não, o Robertinho acho que não há defesa possível. Ela vem defender o facto do Zeno estar ou não estar em desintoxicação, ou ser ou não ser toxicodependente. Ou seja, ela introduz um assunto que a malta ainda não tinha pegado no assunto e de repente abriu já uma ala que ninguém estava nem aí. E agora de repente nós andamos todos convencidos de que o Zeno afinal não aparece agora. O Zeno já apareceu nos anos em que nós fizemos a encomenda dos limpadores de neve. Ela veio dar prova que ela está bem enquadrada nesse ano, porque dos soluços, não está. Esse é, é uma coerência então, né? Sim, eu sempre gostei. Ela é muito inteligente, conforme disse. Como ela própria disse. Disse que tem o cérebro do pai. Não é isso do pai, da mãe. Herdou o cérebro da mãe e do pai. Então ela é muito à frente, é muito visionária. E ela conseguiu ver uma cena que nós nem vimos. Porque aquilo é tipo, estás a ver, ela está te levando à esquerda, mas a finta está na direita. Oh, isso é tipo do Figo. Pois, porque nós só estamos aí para esse lado. E ela vê, vocês estão a falar, ela tem isso, tem aquilo. Uma cena que ninguém estava nem aí. Vocês estavam preocupados com o dinheiro e ok. Aí é que está. Mas é uma questão que eu estava aí a ver. A questão do trio que foi. Sim. Aquilo foi um grande boom, mas não começou com o trio, começou com o Ministro da Saúde. Mas o Ministro da Saúde não foi esse ano, o antigo ministro, foi o ano passado. Sim. Foi o que falou do Kazukuta Dança, né? Sim, foi ele que fugiu e disse que não conhecia a moça. Não te conheço, nunca te vi. Pronto, é aquela cena toda que nós já conhecemos. Cota não gostava de Kuduro, mas quando começava a apertar, fez repulso a Virgílio Faia. Não te conheço, nunca te vi. Você vive onde? Mas as bocas dizem que era namorada dele. Dizem que era namorada dele e pronto. E parece que ela, depois de ter filho com uma alheia, ela estava empurrando ele descobriu. Então, aquela zanga do namoro com a zanga do problema. Então ele falou que não lhe conhecia. Ok. Isto até podemos passar porque foi um outro ano, não é? E o que é que achaste do segundo ano do João Lourenço? Segundo ano do João Lourenço. Bem, o João Lourenço eu acho que ele só precisa ir buscar. Ele está no partido, ele é a oposição daquele partido. Tu achas que ele é a oposição daquele partido? É a oposição. Ele precisa de ajuda. Mas isso é o que ele tem pedido Sim, e as pessoas não estão a colaborar com ele. Mas queres que eu te diga? Eu acho que as pessoas que mais o prejudicam, são as pessoas próximas dele. Sim, eu acho que aquela equipa de económica precisa do Mourinho para ver se levam algum estímulo. Por uma razão muito simples. Jorge Jesus. Aquela equipa económica parece-me que é a mesma, muito próxima da mesma do José Eduardo. Se não funcionava com o José Eduardo, assim o João Lourenço pensa que é um iluminado que vai lhes dar uma luz para eles terem visão diferente. Acho muito pouco provável. Ele precisa muito de ajuda, precisa de pessoas coerentes, precisa de pessoas verdadeiras. Estão aqui contigo. O que ele precisa mesmo é de pessoas que estejam em acordo e que estejam dispostas a sacrificarem-se em detrimento do país. O que ele precisa mesmo é pessoas que não queiram dinheiro. Pois. Mas atenção, porque há pessoas que já têm dinheiro, há pessoas que já têm dinheiro, há pessoas que já têm dinheiro e aceitam ir para o Estado porque não sabem não mandar. Essas pessoas, para mim, e para o João Lourenço, que isso é já direto, porque acabo por ser o resultado da governação do João Lourenço, eu sou o cidadão do João Lourenço, essas pessoas só estragam o país, porque essas pessoas continuam a mandar os negócios para si próprios. O que eu acho que o João Lourenço precisaria era do milagre. Não havendo milagres, ele só precisava de pessoas honestas. E pessoas honestas eram tipo pessoas que tivessem disponíveis à pátria. Não, e que tivessem disponíveis para, nos próximos 2 anos não vou roubar. Porque no fundo é isso que vocês são, uns gatunos. Mas quando deixarem de ser gatunos, vão começar a usar o poder e a influência do Estado
para os cidadãos. E aí o poder cresce, porque tu ficas Sim, bem o cidadão visto. tem que ter poder econômico, poder social, poder cultural, coisas que eles nos deixam. Eu acho que, assim, de repente, tenho em mim que a ministra Vera Daves, o ministro Adão de Almeida, o ministro Nuno Carvalho, portanto, a maior parte dos miúdos novos... Eu gostei da entrevista, ela deu uma entrevista, eu gostei do... Eu tenho em mim que esses miúdos novos, se não baterem o pé já, em 5 anos deixam de ser presidenciáveis. E eu conheço isso porque eu sou do tempo de Zé Eduardo e eu vi muitos Será que nessa governantes... lista dias enquadrava escova? Eu vi muitos governantes a deixarem de ser presidenciáveis porque havia uma pessoa que pensava mais e melhor do que toda a gente. E, portanto, na minha perspectiva, esses miúdos, não tendo a capacidade de... Ou seja, tendo apenas a capacidade de cumprir ordens, vão morrer na praia. É muito triste para mim porque somos jovens e, portanto, teria todo orgulho em vê-los a serem bem-sucedidos, mas mantendo o atual status quo, que é sim chefe, sim chefe, sim chefe, então mais cedo ou mais tarde vão perder aquilo que seria o vosso futuro. Essa é a minha perspectiva, no futuro depois vemos se é verdade ou não. O Luther Rescova, eu tenho a mesma opinião que tinha no início do ano. No caso do Luther, eu acho que é extremamente difícil. O Luther era puto da Xé, ou até se calhar não era puto, era só amigo e um gajo está a usar esse termo e assim já ficaram bué, mas não, o Luther de facto estava próximo e acho muito difícil para o Luther hoje conseguir... Achas que não estaria para o caminhão dele? Acho que é muito difícil para ele hoje conseguir diferenciar as pessoas que lhe exaltaram, as pessoas que lhe puseram lá em cima, das pessoas que lhe mantêm lá em cima hoje em dia. Eu acho muito difícil e lá está. Se a nossa juventude institucional, a juventude governativa tivesse de facto com um posicionamento diferente e não fosse só de seguir ordens, em condições normais, com mais autonomia, o Luther já tinha dado mostras sérias de que havia uma separação entre as duas. Nós chamamos liberdade artística, para nós somos artistas, e eles vão chamar que é liberdade laboral. Será que esse termo existe? Eu acho que eu vou dizer o que é que é. Eu acho que é liberdade de consciência. De consciência. E infelizmente há muito pouca. É isso que eu acho. Deveríamos dar essa liberdade porque temos que aproveitar que eles são jovens. Deveriam ser. Era a altura de pensarem. E estão bem psicologicamente. Quer dizer, essa parte psicologicamente puxo já para relembrar o camarada que não cantou porque diz que não se sentia bem psicologicamente. O Matias, que foi já o ano passado. Foi o ano passado? Foi em 2018, foi em dezembro, novembro já do ano na passado. saída, né? Exatamente, na exatamente. Pois, porque teve lá o Bonga, cantou. Para Bonga não tem muito... Pensei, então... Ele não estava bem psicologicamente, se calhar passou a doença para o Salu. Quando mandaram cumprimentos, eu não vou falar cumprimento de fim de ano. Não sei se o Jean vai poder mandar cumprimentos para o Salu. A questão aqui é... Já estamos no fim de ano. Eu ia falar do Salu, mas até era precisamente por causa da situação que foi. O miminho que ele mandou para o namorado ou ex-namorado da filha, sim. E a ausência dele no Fala Angola, sim, que causou uma série de especulações, mas que entretanto ele, como tinha dito na altura, está de volta mais forte do que nunca. Hey! Pensaram que se livraram de mim? Engano, porque eu não sou livrável. Está a começar o nosso Cap Global, por sinal o último deste ano. Ho, 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 ho. Pai Natal não tem piada nenhuma. Devia estar preso. Solta a vinheta. José Filomeno dos Santos é um homem angolano que até onde se sabe é homem, né? Porque atualmente homem pode ser mulher, né? E vice-versa. E o vice não gosta muito do presidente da República. Ou gosta? Há aqui um facto curioso. José Filomeno dos Santos também é conhecido por Zeno, por muitos. Mas é ali onde está o engano, porque pensam que são a mesma pessoa. Não é verdade, são gêmeos. Existe José Filomeno dos Santos, que foi o responsável pelo Fundo Soberano, e existe o Zeno dos Santos, que é filho do antigo presidente da República e também amigo da infância de Walter Filipe,
que foi governador do BNA. Confiram aqui. Este é o Zeno, este é José Filomeno dos Santos. É mentira, não vai aparecer foto nenhuma. Apanhei-te. Curiosamente, Zeno é o filho do ex-presidente de Angola, que governou no século... Não interessa muito o século, mas o que é um facto é que foi o pai da dinastia Omnis Corruptus Angolaris, que do latim para português quer dizer... Vai investigar. Zeno dos Santos, que muitos estão a confundir com José Filomeno dos Santos, está a ser julgado por alegada transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para um banco francês. E nisto está também envolvido o seu amigo de infância, Cui Cueca. Não se chama Cui Cueca, chama-se Walter Filipe. Atenção ao respeito, está envolvido. Mas, na verdade, quem não está envolvido nisto é o senhor Jean-Claude Bastos de Moraes, que neste momento está na Suíça. Por quê? Porque ele não pertence a esse caso. Ele pertence ao caso do Fundo Soberano, onde está envolvido José Filomeno dos Santos e não Zeno dos Santos. Você pensa que entendeste? Enganas-te, porque nem mesmo eu entendi. Como a confusão é demais, então fez-se o seguinte. Fez-se o seguinte durante esse tempo todo de julgamento. Quem está envolvido no caso do Fundo Soberano é o José Filomeno dos Santos. E para o caso dos 500 milhões é o Zeno dos Santos. Então, como são gêmeos, muita gente não sabe, são gêmeos, como são gêmeos, para não confundir, o que é que se fez? O José Filomeno dos Santos apresenta-se desta maneira. E Zeno dos Santos apresenta-se com esse corte. Então, quando olhares para aqui, Fundo Soberano, quando olhares para aqui, é a transferência ilícita de 500 milhões de dólares. Agora não vos conto já uma, então já. Então, no julgamento, o homem do corte inesperado, que é o Zeno, no caso, quando lhe perguntaram sobre as coisas todas, qual foi a resposta principal que ele deu? Eu só estava a obedecer à hierarquia. Há uma coisa que você precisa perceber. Hierarquia, afinal, é uma pessoa nova, é um novo elemento que entra no caso. Porque até onde se sabia, só estava envolvido José Filomeno dos Santos, estava envolvido Zeno e estava envolvido Walter Filipe e mais um administrador do BNA e mais um senhor que era empresário. Mas agora aparece aqui o nome de mais uma pessoa. Quer dizer, quando se vai perguntar, mas por que fizeste a transferência? Cada um foi dando a sua resposta. O Zeno responde já. Eu só estava a cumprir as ordens da hierarquia. Agora aparece aqui a grande questão. Quem é esta mulher? Quem é esta mulher que conseguiu deixar os cofres do Estado tesos? Quem é? Instala-se ali o grande suspense. E a grande curiosidade é realmente esta. Descobriu-se quem é a hierarquia. Descobriu-se quem é a hierarquia. Mas agora, para a surpresa tua e minha, hierarquia não é mulher. Hierarquia é um homem. Mas não é só um homem, são 3 homens, porque são gêmeos siameses. Ou seja, o corpo é o mesmo, mas tem 3 cabeças e cada cabeça com o seu devido nome. A primeira cabeça chama-se hierarquia, a segunda cabeça chama-se ordens superiores e a terceira cabeça chama-se papai. Zeno corre o risco de apanhar de 12 a 15 anos de cadeia. Então, a estratégia que se utilizou junto do seu aparelho de defesa, o seu advogado, diz que, olha, como ele só estava a cumprir as ordens da hierarquia, então é melhor também ouvir-se as declarações da hierarquia. Então, para confirmar-se se realmente ele terá orientado ou não terá orientado. Mas como o gêmeo está doente, vai ser representado por alguém muito poderoso, José Eduardo dos Santos, que foi durante muito tempo o arquiteto da paz que permitiu ao Zeno e aos seus amigos obedecerem à hierarquia. Agora aqui está. Mas o que é a grande verdade é que os gêmeos sempre criam condições para serem confundidos.
E neste processo todo, saiba o seguinte, este é o caso da transferência do BNA, porque o caso do Fundo Soberano parece que está ainda na cadeia do São Paulo e saiu por excesso de prisão preventiva. Esse foi o mesmo Cap Global. Quinta-feira tem show no Espaço Bahia. Olha, e também por falar nisso, e já para fechar a do presidente João Lourenço, eu acho que também é um bocado aquela situação do discurso, né? Você perde mesmo 3 horas a falar um discurso para depois tudo ser mentira, fica assim um bocado... Lá está, por isso é que eu digo que o presidente, o problema dele são as pessoas que estão à volta dele, não somos nós. São as pessoas que estão à volta dele que andam a lhe fatigar e parece já que ele até já percebeu isso. 2 anos tu tens que perceber isso. E se ele não faz nada, se calhar ele gosta disso. Se calhar o presidente também, ele também tem aquele estoque já de Grey, estás a ver aquele, não é anatomia de Grey, é 50 tons de cinza. Sim. Às vezes o presidente gosta de uns vamos à força, é livre, porque é o que nós estamos a sofrer aqui, nós estamos a sofrer mesmo com uma mordaça na boca. Quando houve a situação da Mediatek, ele depois seguiu para o BIE. Sim, mas quer dizer, não sei se tu te lembras, o único ministro que foi despedido com aquele discurso foi o ministro da Comunicação Social. Todos os outros, ou seja, o da construção continua lá, da tecnologia continua lá, é uma festa. Da girafa continua lá. Da girafa continua lá e agora parece que vai ser investigado. Agora a pergunta que eu faço é como é que o presidente autoriza a investigação a um ministro? Tipo, o ministro é suposto ser tipo um intocável. É um anjo. Não, e a minha questão não está em o ministro estar a ser investigado. A minha questão está em o ministro não apresentar a demissão. Estás a ver? Eu acho que falando o que me custa aqui é tipo, pô, eu estou a dizer que... Houve situações que eles já poderiam... Eu estou a criar questões aqui, situações malaikes para o partido e não me cai aqui um juízo para pedir desculpas e retirar-me, para não fechar, para não queimar ainda mais a imagem do partido. Bem, a começar pelo da comunicação social, ele é um dos que também enquadrou-se bem na situação do soluço. Porque a TPA vinha dar uma informação de manhã e à tarde dizia, não é nada. No Jornal da Noite já fechava meia-noite. Isso, sim, senhora. Então estava muito no soluço. Na questão da demissão, falaste do ministro, lembrei-me uma coisa agora. Feira do emprego. Não sei se é feira do emprego ou é ferida do desemprego. Feira do emprego. Aqui também é uma situação feira do emprego. Que o ministro viesse a público e pedisse demissão. É verdade. Também atiraram ali. E ficou assim nos dedos. E faz lembrar o Zé Duque, que disse que a culpa era do colono. O colono já tinha vazado há muito tempo. Se for colono, eu concordo que a culpa é do colono, mas colono dos Santos. Não é colono português. Colono dos Santos. É uma situação que deu no que deu e aquelas pessoas que sofreram deveriam ser compensadas. Não, e acho principalmente na feira do emprego. Mas agora que falas nisso, por causa dessa feira do desemprego, é que provavelmente é do emprego também, ou desemprego? O país está em desemprego, portanto, a questão aqui que surge é que também, por causa disso, surgiram depois as privatizações, lembras-te? Sim, começaram a privatizar o quê? As empresas do Estado que não dão nada e que podem então dar pelo menos emprego. Só que para dar emprego, elas têm que gerar lucro. Sim. Então, tem que funcionar. Exatamente, ainda estamos muito curiosos para perceber como é que essa situação vai acabar. Embora o presidente da Sonangol atualmente, Pai Querido, já tenha vindo dizer que as privatizações não vão deixar a Sonangol despida. O que também faz sentido, porque quem deixou a Sonangol despida foram os ex-PCAs todos. Não sei se tu, presumo, espero que não, porque estás aí, mas também já sabes como é que é no país, vale o que vale. Mas todos os outros ex-PCAs têm sempre uma cena assim alocada a eles, uma massa que havia, depois deixou de haver. Agora eu começo a concordar contigo. Nós, se calhar, somos todos descendentes de Copperfield, porque temos uma capacidade para fazer desaparecer. Então, quando é dinheiro... Isso é um ano... Ou documentos, né? Documentos ou dinheiro. E outra coisa que me faz, na retrospectiva, de eu dizer que esse é o ano do SUS. Lembra-te daquela do
Porque nós devemos perceber uma coisa, os tribunais também só começaram a trabalhar agora. Pois, exatamente. Eles não têm muita experiência, eles cometem muitos erros. Mas então isso quer dizer, se os tribunais só começaram a trabalhar agora, quer dizer que Angola não era país. Não era país. Se calhar também não está legal, nós temos que saber bem, já que a Fafandama quer vibrar com os golos do Aquá. É muito problema para o Aquá também foi esse ano? Esse ano também o Aquá. Meu Deus. Se calhar o Aquá não deve. Né? Pulei agora para o Aquá. Eu até nem queria falar do Aquá, depois falamos da ilegalidade. Queria falar do funcionário sem noção que intimou o ex-presidente. Meu Deus! Primeiro saiu ao público, não, está intimado para vir responder. E depois era, não. Ele é que se enganou. Ele é que se enganou, ele não tem nenhuma noção. Ele não tem noção. Quer dizer, ficamos... É o sulavanco que fomos levando 2019, é um ano triste. Olha, e não podemos fechar 2019 sem falar do famoso casamento, não é? Não, o casamento, o bolo do século, o casamento do ano. Aquilo foi em Itália, né? Ou em Paris, porque tinha ali o Palácio de Versalhes. Mas eu tive uma visão muito iluminada acerca do casamento, principalmente do bolo, porque surge na mesma dinâmica do ginásio dos deputados. Ok. Nós temos deputados magrinhos, Eu particularmente acho que eu fui o único angolano a favor do ginásio dos deputados. E eu expliquei o porquê. Por que eu fui a favor? Porque com o ginásio teríamos deputados caenses. E com os deputados caenses poderiam ir cavar no BIE, no Cunene, Cacimba estava sempre o deputado resolve o problema do povo. E o povo, não podemos ter um deputado magrinho para cavar Cacimba. Precisamos de dois aspectos. Precisamos do deputado para fazer os buracos e precisamos do Zeno para ensinar os deputados como é que se cava algo fundo. Ok, como é que se trabalha no fundo. Então, eu fui a favor disso. Agora que tu falas nisso, terceiro aspecto, eu lembro-me que era precisaríamos de deputado para carregar o bolo da filha do chefe. Visto que o pessoal carregou o bolo, por um pouco ia cair. E depois um bolo daquele. Precisava-se de caenche. Esta é a minha noção, é a minha ideia que eu tive, a minha opinião quanto ao ginásio dos deputados, que eu até agora sou a favor. És a favor, sim, não é? Fui a favor. Pronto, então nós aqui não podíamos de maneira alguma esquecer aquele bolo de mais andares do que... E a cobertura do bolo? Por acaso fiquei triste. Aqueles que estão em casa, a cobertura é melaço. Tem mais cobertura que as duas redes de telefonia que nós temos em Angola. Aquele bolo tem mais cobertura que a Unitel e a Movicel juntas. Não passa publicidade, passa como Por isso é que nós estamos para abrir uma terceira operadora para ver se conseguimos... Ainda veio este ano, né? Essa conversa veio este ano, mas também já adiaram para o próximo ano, porque lá está, não sabes se é 2019 ou 2019. Que ano que a gente está. Já que estamos a falar disso... Porque eu acho que o ano tem muita coisa. Eu acredito que as pessoas podem nos ajudar a recordar alguns temas. Lembra-se do Mundial de Basquete? Mundial de Basquete, sim. Os jogadores passaram fome. Exatamente. Se calhar não estavam no Mundial, foram lá passear e disseram, vocês estão aí, se aguentam, gastam o vosso dinheiro. Exatamente. Quando há uma competição, a verba tudo organizado e não há necessidade dos atletas passarem. E tu, particularmente, entrevistaste o Yannick. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Yannick, ficámos todos a saber de determinadas situações. Mas não esquece da hipótese que também não lhe entrevistaste. A hipótese de não ter sido o Yannick. A hipótese de não ter sido o Yannick. Mas pode dar certeza. E ficámos a saber de coisas que de facto são muito preocupantes, de modo geral, principalmente para quem governa o país, ficar a saber de determinadas coisas que já devias saber porque tu é que governaste ou desgovernaste. É extremamente desagradável. E, portanto, já falámos inclusivamente do... Assim, de repente, é tudo um pouco. Deixa-me ver o que é ainda. Mas, se ainda que nós falamos também ainda não falamos. Está a ver como é que está a andar o ano. Então... Se calhar também dezembro também ainda não é dezembro. Olha, então, agora assim, de repente, nem sei se te digo ou não, porque no caso dos 500 milhões, o Zeno diz que ter recebido a autorização do José Eduardo Santos. Há tal autorização que andava a sair a falar que tinha sido falsificada. Isto quer dizer que o José Eduardo Santos, na teoria, autorizou o Zeno a desviar fundos? Acredito que sim. Eu não acho que ele autorizou a desviar fundo. Eu acho que ele ofereceu o fundo, deu-lhe o fundo para ele. Agora não vem aqui, não, eu te dei um carro. Não é para tu andar, deixa um rali aí, partiste um laço e vai dizer que o meu pai é que deu o carro é teu, faz dele o que você quiser, se vai dar rali, se vai partir, se vai... Foi o que aconteceu, deram-te o fundo e você fez o fundo, mais fundo do que o fundo que nós
temos hoje em dia. Ao fundo da minha vizinha. que Ela é até fundo. poderia fazer dinheiro naquela vertente que eu falei, dando seminários de deputados para saber o que é assunto de fundo. Aquela tua vizinha que disseste que te fala, vai mais fundo, vai mais fundo. É. Ele tem que dar. Aquelas damas, mas agora não sei se vai dar no dama ou na dama. Porque a dama pede para ele meter mais fundo. Mais né? fundo, então é. o dama tem que assistir esse seminário. Exatamente. Então, exatamente. não lhe autorizou, ele sozinho, ele é livre, aquilo deram-lhe é uma herança. Ok. Se o pai dele deixou fundo para ele. Por isso, eu na escola sempre reprovei aquela cena de ter que decorar a tabela periódica de Mendeleev, os elementos químicos. Mendeleev se deixou a tabela periódica. É para os a filhos herança dele. para o filho dele. E se o mais velho deixou o fundo, é para o filho dele. Ah, ok. Então, na teoria, nós nem nos devíamos estar a meter com essa coisa, né? Se existe eles... Olha, por acaso surgiu aqui um cenário de que diz que o Higino Carneiro, deputado e acionista do Banco KEV, convidou o ex-governador do BNA, José Pedro de Moraes, para presidir o Conselho de Administração do Banco KEV. Isso vai na vertente do que disseste. Há pessoas que não conseguem não mandar. Tem E o sempre Pedro que de mandar, Moraes, né? como gosta de mandar pisando em cima de dinheiro, então É. ele foi lhe buscar para mandar, sabes como é que é banco? Banco, tu tem que mandar num banco. Seja lá qual for. Seja qual for o banco, só nesse Zule que não lhe deixaram mandar, lhe roubaram do banco. Mas eles mandar sempre num banco. Sabes que agora eu fico aqui a pensar, e porque é uma coisa que deve fazer alguma espécie, principalmente aos investidores estrangeiros que o João Lourenço está aí buscar lá fora. Há cotas aqui que são sócios de 3 bancos, por exemplo, é de conhecimento público. A Isabela é sócia do BIC e do BFA. BFA, sim. Né? Tipo, as pessoas sabem disso. E o BIC e o BFA são concorrentes. Quer dizer, a Isabela é sócia dela mesmo, ela é concorrente dela mesmo, ele é adversária dela mesmo. Epá, a Isabela tem uma vida que não vale a pena. Epá, não sei, eu até nem me apetece falar dela. Não, Era calhou, só mesmo estavas a falar do... é um Estavas a exemplo. dizer que tem Sim, pessoas precisamente que por causa sofrem disso. Quer dizer, o pessoal não sabe não mandar. Eu, no fundo, acho só que a Isabela é um exemplo vivo de pleonasmo. Epá, maestro, e com essa, como até ninguém vai entender, Esse vamos momento nos para todos. despedir. Nós vamos nos despedir sem falar a falta de escola. Eles não vão entender porque a falta de escola foi esse ano. Não. Foi ano passado. Estou Sim. mesmo a ficar velho. E a falta de escola foi o ano passado. Não, fala sério. Yeah. Não, foi este ano. Não, falta de escola Foi esse ano que você... A falta de escola. Não, foi ano foi passado. ano passado. Eu já não entro na ZAP, Na vai ZAP, fazer 2 anos vou agora. fazer. Aliás, nós já fizemos a encomenda das purpurinas porque vamos dar um Não, fecho. mas você não entra na ZAP, mas tem niggas da ZAP que você poderia ali entrar. Como é que tu acabaste há bocado e estás a acabar agora outra vez? Top, puto, top. Epá, não sei se posso falar aqui, no dia 24, eu vou fazer 40 anos. Vários esses minutos não têm respeito. 40 anos. 40 anos no dia 24. E diz-me uma coisa, não ia sair o 4.0? Bem, o 4.0 não vai sair este ano porque o Tiago Costa alegou-me que não temos espaço para fazer na altura, então depois também parei de concluir. Mas eu tenho 70% do show feito. Não. Mas a intenção é rolar o 4.0 todo o ano 2020, que nem sei se é 2020, também nem sei se farei mesmo 40 anos. Não, mas é assim, o E 4.0 vou fazendo ao longo. é o que eu estou, nós agora... Não vai sair a estreia, se calhar, mas pode falar. Deixa-me dizer assim, o 4.0 pode sair no dia 27. Acho que já não vai ter. Tu é que não vais a tempo. Sim, Ah, eu então precisava diz às ensaiar. pessoas aí, não é o Tiago, 27. sou eu que não sou capaz, Dia diz. 27, Diz, dia diz. Não, tem que trabalhar mais. Ah, porque pronto, ele é então. o show da vida. Então fala, diz mesmo, não é o Tiago, sou eu que sou Em incompetente. parte, quer dizer, eu se dizer que vai sair, depois também posso falar que não vai sair. O ano foi de... Não, mas mandaram um shout-out para o people. Muito obrigado por Yeah, terem temos estado conosco acompanhado ao longo pessoal. deste ano. Dizer que esta semana temos show. O último Goza TV do ano é agora amanhã, dia 18. Se estás a ver hoje, terça-feira. Amanhã, dia 18. Vamos ter Edson Macedo, Miguel Neto e Anete Bona, Elisângela, Ana Lisboa e Luana Bartolomeu, os fundadores da Casa Rede, dia 18 no Centro Cultural Português Camões, a partir das 19 horas. No dia 20 vamos ter a última edição da primeira temporada do Goza Aqui Convida, no estúdio da Vida TV. Sim,
renovamos, voltamos em janeiro com mais Goza Aqui com Vida. Próxima semana, Feliz Natal, Bom Ano Novo, Mo People de Viana, dia 27, estamos aí, vou tirar a segunda edição do Divorciados, no mesmo dia em que o Ladilson vai tirar a primeira edição do Inimigo Público, dia 27, na Casa da Juventude de Viana, 2 sessões separadas. Para vocês, meu people, valeu. E aguardem, próximo ano, vou andar com 2 shows. Vou fazer o 4.0 e vou fazer o Se Nós Tivéssemos Juízo. Se nós tivéssemos juízo. Portanto, como estão a ver, até porque o mestre não morreu mesmo, a luta é contínua, a vitória, um dia a gente acerta.